Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos estudar História, tópico 6, página 279. Eu queria que você pegasse o livro, porque História é uma aula que nós temos que ler e conversar acerca do assunto. Então eu queria que você acompanhasse junto comigo a aula, pegando o livro, página 279, vamos ler todo o texto. Por que história, né? História do Brasil. Então, o texto de hoje é um pouquinho, assim, extenso, mas a gente vai acompanhando bem breve. O título fala sobre o povoamento do interior e as atividades econômicas. Tá bom? Então, vamos acompanhar? Vamos todos juntos? Vamos lá. Com o início da colonização, Portugal passou a investir em atividades econômicas que fossem lucrativas. A partir da segunda metade do século XVI, já temos no Brasil o desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar. Então, o cultivo da cana-de-açúcar, algo que é até hoje é cultivado, mas começou bem lá atrás, é algo que é grandioso. Nesta aula, iremos aprender sobre as principais atividades econômicas do período colonial e como essas atividades contribuíram para que a colônia fosse cada vez mais povoada. Olha só que interessante, o cultivo da cana-de-açúcar naquela época, no século XVI, fez com que as cidades fossem mais povoadas, era onde se tinha muito trabalho e também escravidão, então a gente vai acompanhar. O início do povoamento no interior. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Esse Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado na ilha de Tordesilhas. Foi um documento assinado entre Portugal e Espanha que eles delimitaram aquele lugar através de uma linha imaginária entre os dois países. Foi uma linha imaginária. Então foi um tratado que foi assinado, um acordo, foi assinado na ilha de Tordesilhas. Essas terras englobavam todo o litoral do território brasileiro. Por isso, o início da ocupação do nosso território se deu somente na região litorânea. Porém, foi lá que o cultivo de cana-de-açúcar foi desenvolvido principalmente em Pernambuco e na Bahia. Com isso, a pecuária, que começava a se desenvolver também no litoral, foi deslocada para o sertão nordestino. Esse deslocamento contribuiu diretamente para que o interior, pelo menos do Nordeste, começasse a ser povoado. Então, o que acontece? A pecuária, que é a criação de gado, ela também se desenvolveu nessa época. Então, junto com a cana-de-açúcar e mais a pecuária, aquele interior do Nordeste, do sertão, ele começou a ser mais povoado por conta desse tratado e que levou mais trabalho para aquela região, tá? Então vamos lá, a página 280. O povoamento intensivo em grande escala vai acontecer somente a partir do século XVII, com a atuação dos bandeirantes. Nós iremos estudar isso mais à frente, sobre entradas e bandeiras, quem são os bandeirantes, o que eles eram, o que eles faziam, como eles ganhavam a vida. Então, mais à frente, nós vamos estudar sobre bandeirantes também, tá? Que são pessoas, foram nomes dados a essas pessoas, tá? Que contribuíram para a extensão de todo o território brasileiro. Atividades econômicas. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade lucrativa do Brasil. Porém, com o processo de colonização, a atividade econômica que dominou por muito tempo foi o cultivo da cana-de-açúcar. Entenda-se que o cultivo da cana-de-açúcar naquela época, como é até hoje, foi muito importante. Plantações e mais plantações foram feitas. Então, isso valorizou o mercado, né?
Aconteceram muitas valorizações naquela época. A expansão territorial. Então, o primeiro cultivo da exploração foi do pau-brasil, mas logo em seguida, o cultivo da cana-de-açúcar aumentou essa população. O açúcar era um produto muito valorizado no mercado europeu. O solo brasileiro era ideal para um plantio da cana e os portugueses já plantavam cana na Ilha da Madeira, então dominavam as técnicas necessárias. Então o que acontece? Os portugueses eles já plantavam isso. A Europa já existia, mas o Brasil, a terra, o solo brasileiro, ele é muito fértil. Então é um solo onde tudo que planta nasce. Então houve essa necessidade desse cultivo aqui no Brasil. Então foi visado mais pelos europeus. Os portugueses vieram justamente através dessas terras, né, que são ricas. O nosso Brasil é rico em minérios, é rico. Tudo que planta são solos férteis. As principais características dessa atividade econômica são, no próprio livro está dizendo, plantation, sistema de exploração colonial, monocultura, exploração do solo para cultivo de um só produto, monocultura, um só. Então, é exploração do solo para o cultivo de somente um produto, só pode ser plantado e cultivado um produto naquele solo, monocultura. Latifúndios, grande extensão de terra utilizada para o cultivo que normalmente pertence a uma mesma pessoa, família ou empresa. Naquela época existia muito isso. Eram grandes fazendeiros, eles pertenciam várias terras de uma única pessoa, ou de uma única família, onde tinham brasões daquela família. Então, o latifúndio é uma grande extensão de terra que pertenciam a uma família, tá? Ou uma empresa. Mão de obra, utilização de escravos trazidos da África para trabalharem nas lavouras. Como nós vimos muito sobre isso, né? Naquela época era utilizada a mão de obra através de escravos. Eles trabalhavam, era um serviço que não era pago, eram maltratados. Infelizmente, né? O Brasil ele teve muito isso, como na Europa, mas no Brasil teve muito isso. Então, a mão de obra escrava era muito usada naquela época, né? E infelizmente. Os engenhos de açúcar. A produção do açúcar era realizada nos engenhos, prestem muita atenção. Grandes complexos onde a cana era cultivada, refinada, transformada em açúcar. Todo aquele processo do cultivo da cana até chegar nos engenhos era feito ali dentro, onde era refinado, onde era processado, tudo era feito ali. Além do cultivo da cana, os outros processos eram demorados, por isso foram criados engenhos, onde acontecia todos os processos da produção do açúcar. Além de ser a localização da casa do senhor do engenho, conhecida como a Casa Grande. Então, como o processo era muito extenso, o dono da casa, do senhor do engenho, era o que era o responsável, ficava próximo, porque eram processos demorados, então ficava ali próximo. Dentro dos engenhos existiam os canaviais, onde ocorria o cultivo da cana. As moendas, locais utilizados para o refinamento do açúcar. Moenda, não sei se você já foi na feira comer o pastel com caldo de cana. É bom, né? Então, é aquela moenda onde eles refinavam a cana do açúcar, né? Eles refinavam aquilo dali, que era um dos processos para transformar a cana do açúcar em açúcar refinado. Plantações, onde eram cultivados produtos destinados à alimentação da população. Então ali também naquele engenho tinha plantações, onde ali eles plantavam de tudo. Legumes, verduras, eles plantavam de tudo para consumo próprio também, do próprio engenho. Então ali era plantado de tudo, não somente a cana-de-açúcar, mas ali também era retirado o próprio alimento deles, tá? Plantações. Casa Grande, onde os senhores de engenho e sua família moravam. Como eu falei aqui, eles moravam próximo, porque ali eles tomavam conta de tudo aquilo, das plantações, do plantio, de todo o processo.
e também a senzala, onde abrigava os escravos em condições muito precárias. Então ali também dentro do engenho também ficavam as senzalas. Por isso que o Senhor ficava ali, porque ele tomava conta de tudo aquilo. E ali dentro também existia uma capela, sempre tinha, que representava a religiosidade dos habitantes do engenho. O curral, onde ficavam os animais utilizados para o transporte e também para a alimentação, porque ficavam ali também animais, né, para alimentação. Como eu falei, dali saíam todo o cultivo de tudo que eles comiam e produziam, era para eles mesmos, para revenda e para eles se alimentarem. Mineração. Outra atividade econômica importante do período colonial foi a mineração. Teve início no século XVII, quando os portugueses passaram a investir na extração depois da descoberta do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A mineração se localizou mais no interior do território brasileiro e, como ficava distante dos centros comerciais que estavam na região litorânea, surgiram os tropeiros. A mineração, hoje ela existe, né? Existe ainda. E nós temos que ter muito cuidado porque essa mineração, que é a extração do ouro, né, de minérios, tem que ter muito cuidado para não contaminar o solo. Multinacionais que trabalham, né, a Vale do Rio Doce, que trabalha com isso, e é perigoso porque tem que ter um tratamento muito em torno disso para não contaminar o solo, para não ter exploração de pessoas, né, do trabalho, da mão de obra, como eu falei, porque é a troca, então tem que ser muito fiscalizado. Dentro do Brasil eu falo acerca que existem muitos minérios, muita mineração, esse trabalho de mineração e trabalho escravo ainda, existe ainda trabalho escravo, tá? Mas quem eram esses tropeiros? Os tropeiros eram pessoas que faziam o comércio de alimentos e animais entre o litoral e o interior e entre as regiões sul e sudeste. Nos locais de Minas não existia um comércio desenvolvido, pois era isolado das grandes cidades. Como eu falei aqui, como era no interior, não existia comércio. Quando foi a exploração para lá, quando foi esse processo do plantio da cana-de-açúcar, era um lugar isolado. Então, eles mesmos cultivavam alimentação, eles mesmos plantavam, eles mesmos faziam tudo isso. E os tropeiros, eles faziam esse intercâmbio entre as cidades. Troca de alimentos, de animais, eles faziam esse intercâmbio. No caso, os tropeiros, para trazer, no caso, a parte financeira para esse local, porque era bem no interior, não existia, não é como existe hoje. E há lugares assim ainda, tá? No interior do Brasil existem populações que vivem dessa maneira, isoladas, que vivem mesmo da plantação, vivem mesmo dos animais que são cultivados ali, que nascem, os currais, existem ainda, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui algumas atividades que vocês vão fazer. Essas atividades, todas elas, vocês vão procurar no texto. Então, há necessidade de vocês lerem todo o texto para vocês procurarem, mas está bem fácil.